2, 1. Olá, amigos aprendizes do Evangelho, do livro Pão Nosso, capítulo hoje é o 97, chamado Conserva o Modelo. E o comentário de Emmanuel é baseado numa fala de Paulo, que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras. Capítulo muito inspirador, né, Polônia? Isto. Bom, primeiro eu quero só chamar a atenção que no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, né? Quando ele estava fazendo a decodificação da doutrina, né? Ele pergunta, diante de tudo aquilo que ele estava vendo, qual seria o modelo? É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos, simplesmente é Jesus, que ele é a referência. Embora lá na Gênese está escrito que nós somos semelhantes ao Criador, e Criador seria Deus, então, o homem é semelhante à sua criação, né? Mais ou menos isso, não me lembro direitinho as palavras, porém, nós não conseguimos metrificar ou quantificar quem seria Deus. Porém, Jesus, a gente viu, quer dizer, a gente lê, ele é mais palpável de que Deus. Então, por isso tudo, né? Jesus, ele é o ser espiritual de grande envergadura, mais próxima que nós temos. Então, Paulo escreve aqui nesse versículo a Timóteo para que ele guarde as palavras do Evangelho, né, que são as palavras de Jesus, para toda a humanidade, né? Ele vem a ser o nosso melhor modelo. Não só naquilo que ele falou, porque ele não escreveu, né? Quem escreveu foram os discípulos, né? Mas naquilo que ele falou, mas também naquilo que ele fez. Então, por isso que Paulo traz essa questão. Lembrando que também Paulo, ele não conheceu Jesus quando encarnado. Ele ouvia falar, mas ele nunca teve um encontro com Jesus de aparência, né? De poder vê-lo, né? E Paulo só foi entender as palavras sãs de Jesus na sua vida depois que ele teve lá a visão na estrada de Damasco, né? E Paulo, ele era um orador exímio, né? Dentro da religião antiga, né, lá de Moisés. Ele era um orador exímio, ele era o maior, o melhor, né? Só que quando Paulo foi na cidade de Damasco, que ele viu ali Jesus e que ele resolveu mudar, ele muda por completo, né? Ele vira 360 graus a vida dele. Só que depois que ele foi para o deserto, ele ficou 3 anos, né, tecendo, porque imagina, ele tinha que ter um tempo para poder ajustar toda a sua vida. Então, ele fica 3 anos no deserto e ele fica tecendo tapete nesse período. E é disso que ele vive, de tecer o tapete. Passado 3 anos, então eu não me lembro o nome do discípulo, que vai e busca Paulo. E fala Paulo para ele, então, que ele pode começar a fazer o discurso. Só que quando ele vai fazer este discurso, ele vê que ele não está pronto, né? Diante de toda aquela grandeza, de tudo aquilo que ele já tinha aprendido, ele começa a engasgar, ele gagueja, ele treme. Foi Barnabé que foi buscá-lo. Deixa eu ver se é Barnabé. Eu também não me lembro. Mas aqui eu anotei por aqui em algum lugar. E aí o que acontece? Então, esse mesmo discípulo que trouxe consegue retirar Jesus dessa situação e pede para ele que ele vá trabalhar ainda com tecelão, mas ali na cidade, não mais no deserto, e que ele então comece a ouvir as pessoas.
né? Então, ele fica muito tempo ouvindo, e isso está lá no livro Paulo Estevam, tá? É fantástico, eu convido todo mundo a ler, né? Para que a gente possa entender todo esse processo, né? E aí o que ele faz? Então ele começa a conhecer as pessoas e começa a observar esta fé, esta dedicação que as pessoas tinham em Jesus. E foi aqui, inclusive, que ele conhece Lucas, né? Lucas, o Lucano, que depois ele vem a ser, os dois vêm a ser parceiros, né? Lucas, inclusive, escreveu o Evangelho, que seria Paulo que iria escrever, porém Paulo não teve tempo, ele morreu antes. Então, ele entrega para Lucas todas as suas pesquisas, então Lucas escreve o Evangelho, que na verdade seria as pesquisas de Paulo, né? E aí, para que ele foi para ouvir? Para ele poder entender esta vivência deste pessoal A prática. para prática para poder ele depois fazer os discursos, tá? Então, veja, e aí o que é engraçado que, assim, deixa eu me encontrar aqui nas minhas... Emmanuel, ele vem e traz aqui que quando a gente vai fazer a assistência, no geral, a gente faz assistência material, né? E o que a gente faz? Que nem eu sou doadora para fraternidade quando eu posso, né? No momento não está dando por causa de circunstâncias diversas. Mas quando eu posso, eu sou doadora lá para a Fraternidade Sem Fronteira, né? E aí, só que eu não vivencio essa circunstância. Eu faço o meu Pix, entrego lá e eu confio que eles vão fazer o trabalho o melhor possível e eu acredito nisto, né? E aí, assim, só que eu não vivencio como eles que vão lá para a África, que atende as crianças, que atende os idosos, que atende... Porque é diferente a minha doação que eu faço com a doação daqueles que fazem a parte material e mais este presencial. Poxa, a experiência que eles têm nisto é uma coisa que é muito enriquecedora, é fantástico, né? E aí, Emmanuel ressalta aqui a importância da gente fazer isso. Porque é o toque, né? É o olho no olho, é o seu sorriso, é a palavra que você vai dar. Porque é claro que a parte material é importante para o espírito, porque vai sanar as dificuldades físicas que ele tem. E sanou, talvez ele seja grato por isto. Mas o sorriso, a palavra, o toque, o abraço, isto a pessoa leva para a eternidade. Então, de quem é o maior aprendizado? Deles que vão lá pessoalmente e fazem todo este processo, ou meu, que eu só dou o Pix? É claro que dos outros é muito maior, né? A doação deles, além do valor financeiro, é também o valor da presença, né? Bom, enfim, e muitas vezes a gente, enquanto espírita, a gente se perde nessas palavras, né? E aí Kardec, no livro, não vou lembrar o nome, não é no livro dos espíritos, mas ele fala um pouco das reuniões das espíritas, né? Que essas reuniões espíritas, elas servem não só para a gente se reunir, mas são trocas de energia. É para a gente ouvir o outro que tem uma experiência diferente da minha, né? E eu aprender com este companheiro que tem essa experiência diferente da minha, né? As dificuldades que às vezes as pessoas têm para praticar o espiritismo, né? E que muitas vezes a gente não sabe disso, né? Eu, por exemplo, eu menti não é que eu menti, eu omiti do meu pai por mais de 3 anos que eu ia no espiritismo.
eu fui obrigada a fazer isso para não confrontar. Eu só fui contar para o meu pai que eu estava indo na doutrina após o momento em que eu tinha segurança de que era isso mesmo, que eu tinha entendimento suficiente para aguentar e para ele tentar me convencer de que eu tinha que voltar para o catolicismo. Você entende? Tanto que depois o meu pai aceitou, né, isto, porque ele dizia para mim assim que ele só ia morrer sossegado quando eu estivesse de novo no catolicismo. E aí, durante a vida, ele chegou a ir lá no apóstolo Mateus e ele falou, não, se você mudou pra caramba o seu comportamento, é porque onde você está indo é bom, né? E são coisas que ninguém sabe isto. É eu que vivenciei isto, né? Bom, enfim. Então, essas dificuldades, quando a gente traz uma reunião, serve de aprendizado para outros, né? E se a gente não sai para vivenciar como Paulo fez, e como hoje, né, como espírita, se a gente não sai para a rua para entender a dificuldade do outro, a gente pode se perder e a gente pode se achar tão bom, mas tão bom na oratória, que a gente se perde na vaidade, no orgulho, né? A gente se perde aí por outros caminhos. Por isso que ele diz, né, que a gente precisa descer da tribuna. No capítulo ele escreve isso, que a gente precisa descer da tribuna e ir vivenciar. Então, porque senão a gente não consegue entender a dificuldade que o outro vive. E por isso que a gente tem que vivenciar como o Paulo fez, para poder a gente ter esses aprendizados, né? Deixa eu ver. Realmente, quem vai buscar Paulo no deserto é Barnabé, né? E é esse mesmo que percebe a insegurança que Paulo tem, porque, embora ele era um orador exímio, quando ele vai falar de Jesus, ele sente a insegurança e gagueja e tudo mais, né? Então, é esse próprio que tira ele dessa situação e pede para ele ter o contato com o povo. E aí, quando Paulo volta, ele volta muito rico, né? De poder fazer a sua preleção usando as experiências daquele povo que já tinha vivido ali, que ele serviu para aprendizado dele, né? E aí, assim, é isso que Kardec, que Emmanuel, neste capítulo, pede para a gente, para que a gente vivencie também, para que a gente não se perca no orgulho, na vaidade, enfim, todos os vícios e defeitos aí, né? Para que a gente possa realmente divulgar o Evangelho, para que a gente possa compreender essas palavras, o que são essas palavras sãs, né? E que a gente precisa não só entender, mas que a gente precisa gravar no meu próprio eu e vivenciar este Evangelho para que a gente consiga ser modelo para outros. Também ele diz assim, que não dá para a gente aprender por osmose, né? Então, assim, eu vou ver a Lívia, vou escutar a Lívia, e aí eu escuto a Lívia e pronto, eu já encarnei aqui, já peguei tudo e já coloquei. Não, eu preciso vivenciar, eu preciso aprender o que a Lívia fala, vivenciar isto e criar uma nova experiência para que eu possa aprender o Evangelho. Não é isso, Lívia? É isso O que aí. você pode completar? Esse lembrete aí, usando a vida de Paulo como exemplo, é excelente, porque no caso dele não era falta de teoria, não só da lei mosaica, né, que ele já era um doutor da lei nesse aspecto, ele já era vamos dizer assim, um crente fervoroso, né, vamos dizer assim, só que desviado dos princípios de amor ao próximo, né, dizer assim. E aí, quando ele toma contato com Jesus, nos 3 anos do deserto lá, enquanto tecia, enquanto conversava lá nas tendas, ele adquiriu a teoria do cristianismo. Então, ele entendia. Só que é diferente você passar para as pessoas o que você conhece de forma teórica
do que você sente de verdade nas transformações internas de como você falou, de ter vivenciado aquilo. É claro que muitos de nós conseguimos replicar a teoria, mas ali, principalmente naquele contexto inicial do cristianismo, ele se sentiu ainda incompleto, né? Incompleto da verdadeira aplicação daquelas palavras, do que o Cristo agia de diferente na vida das pessoas. E aí esse capítulo do Emmanuel faz a gente ficar alerta para a necessidade de entrar em contato com a dor do outro. E nós mesmos estávamos conversando antes e falando assim, poxa, enquanto a gente não vivencia determinadas coisas na vida, nós não entendemos quantas dificuldades estão por trás de um problema que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem um problema financeiro, ou se a pessoa tem um problema de saúde, ou se a pessoa tem um problema de família, ou se a pessoa passou por uma desencarnação muito delicada de alguém, de um afeto muito querido. Não é uma coisa só. Usualmente é um mundo de emoções, é um mundo de vivências que aquela pessoa carrega e que não é que a gente, claro, né, ao longo das encarnações a gente já passou por muita coisa, mas não é que a gente vá vivenciar todos esses aspectos de dificuldade na vida, apesar de ser possível, já que estamos num planeta de provas e expiações. É chegar perto dessas realidades, é ouvir e entender quem está passando por isso, é oferecer o ouvido amigo, a palavra amiga, mas não aquela palavra distanciada, né? Porque às vezes a gente está, claro, né, no atendimento fraterno, e aí a gente, por alguns momentos, recepciona a pessoa e ouve e tudo mais, e isso já é diferente de você estar na tribuna, né? Às vezes fazendo a palestra e falando. E às vezes o que você fala fica tão desconectado da realidade porque você não ouve o que a pessoa sente. Porque às vezes a pessoa conhece a teoria do evangelho, né? Por exemplo, quem vem de qualquer outra religião cristã, que inclusive estudam a Bíblia muito mais do que quem é espírita, eles vêm com a teoria, mas não estão consolados. E se você não compreende onde é que está a dor, como é que você vai usar suas palavras e usar a teoria para poder demonstrar? E é realmente é muito mais cômodo você fazer um Pix para as causas nas quais você acredita, que é uma contribuição importante, porque financeiro é algo, é uma exigência dos encarnados, não tem como, né? Eu conheci, né, uma ONG muito de pé, não tem como você fazer as coisas sem dinheiro, é inviável, é muita boa vontade. Mas muito mais difícil do que doar dinheiro é doar o tempo. Porque o tempo mexe com você, mexe com as suas prioridades, mexe com o tempo da sua família, das suas afeições queridas. E aí, o que realmente nos transforma não é a teoria, é a vivência. E se nós não vivenciamos diretamente aquela dor, que possamos chegar junto do nosso próximo para vivenciar com ele. Lembrando que vivenciar com ele não é chorar junto, não é cair junto. Por isso a importância de todos nós nos cuidarmos, fortalecermos o nosso emocional, o nosso psicológico, porque tomando contato com a dor alheia, a gente precisa botar a pessoa para cima, né? Se a gente for falar, ai, é isso mesmo, que tragédia a sua vida, e chorar e se desequilibrar, você está piorando, você não está fazendo caridade, né? Você está piorando a situação do seu companheiro. E isso tudo, todas essas vivências que nos aproximam da dor, nos transformam verdadeiramente e abrem a porta do nosso coração. Porque, como a Polônia falou, a gente não aprende por osmose. E o que nos transforma, o que nos faz evoluir, não é externo, não é a teoria, é o sentimento. E aí ele vai até falar aqui no final, da mesma forma que você não pode tomar alimento individual por intermédio de um substituto, outra pessoa não pode comer por você. Se eu tenho um problema de saúde, preciso tomar um remédio, não adianta que a outra pessoa tome o meu remédio, né? E fala, nem podes aprender a lição guardando os caracteres na memória alheia. Ah, eu quero estudar. Apolônia, você estuda aí por mim, por favor? Aí você me passa o resumo? Bem superficial, né? Não tem jeito. A porta do coração, a maçaneta é por dentro, é só a gente. E aquela famosa frase, ninguém acende a luz do outro. E como é que a gente vai acender a nossa luz se a gente se isola no nosso mundinho e, às vezes, com o nosso único problema, não toma contato com os problemas que todos os seres humanos aqui na Terra encarnados vivenciam? Ainda tem o agravante de nós, nesse caso, pensarmos
que o nosso problema é maior do que o dos nossos irmãos. Sim. Quando, pelo contrário, você toma contato com a dor alheia, você pensa assim, ok, eu estou com um problema, não é negar, né? Não é dizer que a gente não pode vivenciar o sofrimento, o luto, mas fala assim, minha mãe sempre falava isso, quantos irmãos não passam por isso também? Eu não estou sozinha no sofrimento, seja qual for ele. Tantos vivenciam coisas semelhantes, coisas mais graves, cada um com seu quinhão, e lembrando que Deus não dá um cobertor maior do que o frio que a gente vai passar. Se a gente tiver essa fé na frente, dá uma segurança muito maior e que nós possamos passar essa fé adiante, né? Só que não a fé teórica. A fé em que a gente compreende a dor que o outro está vivenciando e dentro, sentindo não, né, mas vivenciando um pouco das circunstâncias, ainda assim consiga botar para cima e elevar a fé daquilo que a pessoa está passando, para que ela possa enfrentar aquilo da melhor forma possível. E isso, ainda por cima, torna os nossos desafios menores. Verdade, verdade. É Menores, bem isso mesmo. assim, menos sofridos, né? A dor é obrigatória, o sofrimento é É, opcional. Então a gente vivencia essa dor com mais resignação. Acho que essa é a palavra que o é Evangelho verdade. traz. É, é. É bem isso mesmo, né? E assim, o capítulo é lindo, acho que vale a pena ler. Também recomendamos que vocês leiam aí, se puderem, o Paulo Estevam, porque é maravilhoso, Assisti uma que tem uma peça ontem aprendizagem. sobre a Assistiu? Abigail. A Ah, visão da Abigail, inclusive rodou, acho que sim, ainda está em cartaz, talvez para quem mora em São Paulo fique mais fácil. Nossa, vale muito a pena ler o livro, vale muito mesmo a pena. E para vai. mim, e no meu caso, que já li o livro há tantos anos atrás, foi muito bom retomar a história por meio do teatro, né? Ainda incentivando o teatro espírita, a arte, que é uma expressão tão importante para acalentar também as nossas dores. Sim, verdade. Então, fica aí o convite, né, para a gente tem tantas opções, né, para quem puder. Enfim, é isso o recado de hoje. Vamos assim convidando a todos aí para que a gente possa fazer o nosso encerramento. Vamos assim fechando os nossos olhos. Vamos retirar os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos assim buscando o símbolo da casa de Cataguases para que a gente possa levar nas esferas crísticas, aonde vai se enchendo de boas energias do Mestre Jesus, e que vamos assim trazendo esse símbolo de volta e que possa envolver todo o nosso planeta Terra, e que as borboletas vão se soltando e vão assim buscando, principalmente os países onde a guerra impera, a violência. E nessa semana em especial, o continente africano vão sendo assim derramadas essas borboletas sobre essas pessoas para que possam buscar a cada sofredor, a cada irmão que necessita, e que vai enchendo, vai sentando em sua mente e coração para que possa se encher de boas energias, de curas, para que cada irmão que sente as necessidades possa se sentir melhor. Mas vamos ainda envolvendo esse símbolo sobre o nosso país Brasil, envolvendo principalmente Brasília, para que essas borboletas vão se soltando e buscando todos os meios políticos, sejam no executivo, legislativo, judiciário, sejam na repartição federal, estadual, municipal, para que todos essas borboletas vão buscando esses companheiros, para que possam despertar no sentimento do amor, no modelo de Cristo, para que possam, de alguma forma, desenvolver essa pátria nos moldes de Jesus. Mas vamos buscando ainda todos os leitos hospitalares, todos os leitos de dores, seja em hospitais, em seus lares, aonde encontram um irmão que esteja em desespero nesse momento, que estejam com suas dores, que possam, neste momento, essas borboletas buscar esses companheiros e ir, assim, dulcificando os seus corações, as suas dores, através dessas energias. Vamos ainda buscar o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro. Vamos assim devolvendo este símbolo à Casa de Cataguases, que vai assim buscando todos os membros deste grupo, para que as borboletas possam visitar todas as casas, em todos os locais, e que possa assim
levar a paz, a serenidade, a cura, a palavra sã de Jesus, que cada um possa vivenciá-la e que possa ainda envolver todos os dirigentes da casa para que possamos dar continuidade a esta tarefa. Mas vamos voltando ao nosso bairro, vamos pedindo que Jesus possa permitir que a espiritualidade adentre em nossa rua e que possa, assim, abençoando todos os lares existentes em nossa rua, em que em cada casa, aonde houver um irmão em sofrimento, seja moral, espiritual, físico, que essas borboletas possam fazer os seus papéis de acalmar e que a espiritualidade possa parar em frente à nossa casa e vai assim adentrando pela porta principal da nossa casa e vai plasmando muita energia curadora, energia de muita paz, muita luz, honestidade e serenidade, abençoando todos os nossos móveis, alimentos, nossas águas, e todos os irmãos que aqui se encontram e nossos queridos que neste momento não estejam em nossa casa, mas aonde estiverem, que possa sentir a presença da espiritualidade. E assim nós vamos agradecendo a esses companheiros e vamos doando a espiritualidade para que possa levar a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E até a próxima. Ótima semana. Até a próxima semana.